Amados, graça e paz e boa noite, amém? Deus é bom, né? Graça e paz aos amados que estão em casa, boa noite. Querido, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 19, e vamos aqui compartilhar da bendita, abençoada palavra de Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 18. Quem achou, diga amém. O tema da nossa mensagem hoje é: o que fazes aqui? E no decorrer da ministração você vai entender isso. E pode ser que essa noite você vai entender também que você possa estar no lugar errado, com desejos errados também, desalinhado com o propósito de Deus, ok? Então vamos fazer a leitura. Me acompanhe aí na sua Bíblia. Estou lendo aqui na Almeida atualizada. Se estiver um pouquinho diferente da sua aí, mas eu acredito que não tanto, tá? Versículo de número 1, 1 Reis, capítulo de número 19, você que está em casa, me acompanha na sua Bíblia. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou e ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e a botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo de número 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, ou seja, no Sinai, onde Deus falara com Moisés. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azazel rei sobre a Síria, a Jeú filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matarás. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento também ao qual estamos aqui diante da tua palavra. Palavra essa que já foi abençoada pelo Senhor, inerrante, santa, infalível, atual. Palavra essa que tudo passa, mas a tua palavra vai se cumprir. A tua palavra não passará, Pai, sem que a tua vontade seja cumprida. E nós te agradecemos pelo privilégio que temos aqui essa noite com essa liberdade. Por isso te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a pregar essa palavra mais uma vez, porque dependemos do Senhor para pregá-la e também para ter compreensão. Por isso traga luz e entendimento à tua igreja, porque precisamos que o Senhor fale conosco, nos dando direção, nos encorajando, nos exortando, ou seja, fazendo aquilo que lhe apraz, para que a nossa vida seja de fato uma vida com propósito, para que glorifique o teu nome. Assim te agradecemos. Pai, desfaça tudo aquilo que possa atrapalhar, a distração, a preocupação, e que o Senhor seja glorificado, Pai, que seja o Senhor exaltado pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu queria que você me desse sua atenção nesse tempo que temos aqui, para nós falarmos um pouco desse contexto, que para nós traz muito ensinamento. Falamos aqui de um homem de Deus, um profeta chamado Elias, homem que a Bíblia fala que ele orou e a chuva parou. Ele orou novamente, a chuva veio. Um homem que foi usado tremendamente por Deus, um homem de Deus, um homem piedoso, mas não podemos deixar de dizer que quando a gente fala que foi um homem de Deus, todos tiveram também falhas, não teve ninguém perfeito a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, mas homens que se colocaram na dependência de Deus para serem usados por Ele, e o mesmo Deus que usou Elias é o mesmo Deus ao qual nós servimos hoje. O que nós precisamos aprender é que nós também devemos desejar esse Deus, servi-lo, adorá-lo, obedecê-lo, para que também o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Mas, enfim, Elias aqui vê a nação de Israel perdida, voltada para os altares, para os ídolos, e eles estavam de fato afastados de Deus. Então Elias agora vem até a nação de Israel, e quem governava era Acabe, casado com uma mulher terrível chamada Jezabel. E eu estou dando uma síntese rapidamente, depois você volta, porque senão não dá tempo por causa do horário, mas para que você possa se colocar no contexto ao qual vai ocorrer o trecho ao qual nós lemos. Agora Elias levanta um altar e fala para Acabe, para que os profetas de Baal se levantem também para clamar, para que o Deus que eles clamassem viesse e se manifestasse. E nós vamos ver ali que os profetas de Baal clamaram, cortaram as suas costas, e ainda Elias zombava deles. Esse Deus de vocês deve estar de férias, ele não vem, vocês clamam, vocês gritam e ele não aparece. Quando foi a vez de Elias, Elias fez o que tinha que fazer, preparou o altar. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas depois você volta nos capítulos anteriores para que você possa ler novamente. Ele prepara tudo, e ao preparar, ele clama ao Senhor, e Deus vem e realmente recebe a oferta que estava no altar. E ali todo Israel pôde ver que há Deus em Israel. Amém, queridos? Deus se manifestou através de um homem que estava trazendo a nação que estava perdida para a presença de Deus, vendo que o Deus que eles serviam era um Deus que é zeloso, e um Deus que exigia deles dependência a Ele, e não adoração a outros deuses. Então, acontece isso, depois Elias vai matar 800 profetas de Baal, e quando ele faz isso, levanta-se contra ele uma oposição, e é assim que acontece, Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, olha, é maravilhoso, mas às vezes vamos encontrar oposição, irmãos. Vai acontecer na família, vai acontecer na sociedade, vai acontecer em diversos segmentos da vida. Fato é que ela virá, e nós vamos ver isso no decorrer. Chega um dado momento que levanta essa mulher, trazendo uma palavra desafiadora para Elias. E eu fico pensando comigo, esse homem foi usado por Deus, ele viu Deus fazer grandes coisas, mas agora passa um momento que uma mulher se levanta contra ele, e ele teme, fica com medo e foge. E nós vamos aqui falar um pouquinho deste homem, e tirar um pouquinho, algumas coisas desse texto para a nossa aplicação de vida, irmãos. Porque é algo que Deus traz para nós, para o nosso ensino. Para a gente ver que Deus está no controle de todas as coisas,
que nós estamos servindo a um Deus que não nos isenta de pressões, que não nos isenta de tribulações, mas é um Deus que nos garante estar conosco todos os dias. E eu quero aqui pontuar algumas coisas ainda na introdução, para que você possa também compreender esse momento, algo que também nós vivemos. O primeiro é, quando passamos por pressões na vida, e todos passamos, todos nós, precisamos tomar cuidado, irmãos. Pressão é algo que vem para nós, e não é algo de tudo de ruim, não. Nós não queremos pressão, mas o dia que você não desejar mais pressão, você tem que ser arrebatado, você tem que ir para a glória, né? Porque só no céu não vai entrar problema, mas enquanto estivermos aqui, a pressão ela vai existir, e é para todos os seres humanos. Devemos tomar cuidado para não ir, quando ela vier, para a direção errada, porque se nós formos para a direção errada, e estabelecermos lá, ou seja, fora do propósito de Deus, nós também vamos de fato estar fora do centro da vontade de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a pressão vier, porque ela vai trabalhar de maneira que ela tenta tirar nós do propósito de Deus, tirarmos de fato do foco do Senhor. E quando nós saímos do foco do Senhor, tem um outro problema. Fora do propósito de Deus, a vontade do homem fica oposta à vontade de Deus. Ou seja, quando a pressão vem, ela te tira, ela tem um propósito de te tirar do eixo. E o que aconteceu com Elias? E ela também tem um propósito, se você não tomar cuidado, se você ceder a ela, é você realmente ficar fora, oposto à vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Um ponto importante, quando Moisés, por exemplo, ele foi pressionado, presta atenção nisso, tá, queridos? Eu ia tentar ir lá, talvez eu vá, mas é só para você saber o que está escrito na Bíblia. Quando nós estamos pregando, nós precisamos saber o que está escrito, e não o que o pregador fala sem fundamentar na palavra. Quando Moisés, num dado momento da sua liderança, um povo de dura cerviz, coração de pedra, e a gente vê isso acontecendo quando o povo sai do Egito, e vê como Moisés passou dificuldade, e Moisés foi pressionado de todo lado, né? Clamaram por ele, não gostaram do maná que vinha do céu, queremos carne, clamaram porque faltou água, ou seja, eles reclamavam de tudo, de tudo. Eu vejo um Deus tão paciente, tão amoroso, né? Porque se fosse eu Deus naquele momento, talvez eu mandava fogo para queimar aquele povo, mas Deus é misericordioso e não é o Hernani, não é verdade? É um Deus gracioso, maravilhoso, e ele ali teve compaixão daquele povo. E Moisés clamava a Deus e Deus respondia, mas chega um momento, isso está registrado, eu estou fazendo uma síntese aqui, eu vou dar referência, eu não vou lá no local, no endereço da palavra de Deus, para a gente ganhar tempo, porque vai dar 8h30, mas é para que você entenda, está registrado no livro de Números, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 12, as águas de Mara eram amargas, e o povo começou a clamar e pressionar Moisés e Arão. Moisés, você fez a gente chegar aqui para a gente morrer de sede, melhor era ter ficado no Egito. E começaram a exigir de Moisés, e Moisés falou, você está achando que eu sou Deus para poder fazer isso? É só Deus que pode fazer isso, eu não posso. Aí o que Moisés fez? E a gente precisa aprender na liderança de Moisés. Moisés sempre numa pressão, ele ia clamar a Deus. E ele fez o quê? Foi clamar a Deus. Mas olha o cuidado que nós devemos ter. Moisés foi clamar a Deus, e Deus falou com Moisés assim, fala com a rocha, Moisés, que dela sairá água. Fala com a rocha. E Moisés naquela pressão, e olha, tenha atenção no que eu vou te falar, no momento de pressão, você tem que tomar muito cuidado com o que Deus fala para te direcionar, porque se você estiver na pressão, e não parar para ouvir Deus falar, você pode ouvir Deus falar com você, e você fazer diferente daquilo que Deus falou, e foi isso que aconteceu com Moisés. A Bíblia fala que quando Deus fala com Moisés para falar na rocha, o que ele faz? Ele bate na rocha 2 vezes, estava irado, porque o povo estava pressionando, e esse cuidado que eu e você devemos ter no momento de pressão, de nós perdemos o foco, perdemos a sensibilidade, a direção, e o nosso desejo ser diferente do desejo de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Queridos, as pressões sobre a vida do homem são inevitáveis, elas virão. Eu sei que talvez não todos nós aqui em casa, mas se não tiver agora vai passar depois. Estamos passando por um momento de pressão, tá? Estamos passando. Mas não é o fim, porque quando a pressão vem, a Bíblia fala lá em Romanos 8:28, que Deus tudo faz cooperar para o nosso bem. O Tiago, ele vai dizer o seguinte, na carta de Tiago ele vai dizer o seguinte, que Deus ele permite a aprovação vir para nos aprovar, para nos aperfeiçoar.
Então nós precisamos tomar cuidado nesse processo. Nós vamos ver que é possível, irmãos. É possível administrar a pressão sem perder o propósito de Deus, sem perder a direção. E nós vamos ver que Davi, 1 Samuel capítulo 30, do versículo 6 ao 8, Davi vai ensinar para nós que é possível administrar a pressão sem perder a direção e sem desejar algo oposto ao que Deus quer para nós. Por exemplo, Davi chega em Ziclag, eu vou dar uma síntese também, só para você saber o que acontece nesse endereço aqui, em 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 6 ao 8. Davi chega em Ziclag, ele vê a cidade toda queimada, ele e os seus homens, seus soldados, e ele vê ali também que os seus parentes, esposa, filhos, de todos foram levados cativos, e levados cativos ali, eles ficaram angustiados, e a Bíblia fala que eles choraram muito, e a Bíblia também relata que os homens queriam apedrejar Davi, por aquilo que tinha acontecido. Olha que pressão, irmãos, que pressão, mas Davi ensina uma coisa extraordinária para nós, ele não desesperou, o que ele fez? Ele foi renovar suas forças o profeta Isaías fala assim, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se... É preciso olharmos para a palavra de Deus e aplicá-la no nosso dia a dia, porque nós vamos passar por pressão e nós precisamos aprender com isso, administrar, e Davi me ensina muito nesse momento. Eu lembro um dia, que uma irmã estava passando por uma luta muito grande, não sabendo o que fazer, e tem momentos, irmãos, que a gente fica encurralado, não é verdade? Encurralado, mas eu direcionei essa passagem para ela, na hora o Espírito Santo me deu essa passagem, eu falei, olha, lê essa passagem, porque Deus vai falar ao teu coração. O que aconteceu, pastor? Davi foi orar ao Senhor, ele renovou suas forças no Senhor, e depois foi orar ao Senhor e falou para o Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou perseguir essa tropa e vou alcançá-los? O que aconteceu? Deus respondeu a Davi, você vai persegui-los, vai alcançá-los, e vai pegar tudo que foi levado, ou seja, Deus deu para ele a resposta, a direção e o que fazer, amém, queridos? Porque ele buscou no Senhor. Esses dias uma irmã estava passando por muita luta, estava com um sobrinho internado, eu pedi oração lá, no grupo da família, esse menino tinha ido já para a UTI, dando convulsões atrás de convulsões, vocês oraram por ele, o Caio, sobrinho da irmã Milena, e uma irmã aqui da igreja me compartilhou hoje uma coisa maravilhosa, a nossa irmã Anne, pode falar, né, Anne, que é para a glória de Deus, a irmã Milena ligou para ela chorando, porque a mãe da criança, né, que é a irmã adotiva da Milena, estava desesperada, e é isso mesmo, né, irmão? Um filho de 30 anos, dando convulsão, nenhum medicamento funcionava, e o menino dando convulsão uma atrás da outra, e a mãe desesperada, a Milena preocupada, liga para a irmã Anne foi guiada pelo Espírito Santo, falou, olha, fala com o pastor Hernani lá, para pedir a igreja para orar, e eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, queridos, não despreze a igreja não é perfeita, mas são irmãos gerados por Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, para andar em comunhão, em unidade, para orar uns pelos outros, para ajudar mutuamente. A igreja é isso, irmãos, constituída de pessoas imperfeitas, não tem gente perfeita na igreja, por isso que esses desigrejados receberam uma mensagem do diabo, do inferno, porque nós precisamos estar reunidos como corpo de Cristo, amém, queridos? Olha que momento maravilhoso, tantos outros momentos que a gente precisa estar junto. A irmã foi pedir oração, a irmã Anne direcionou ela foi pedir oração, e o que aconteceu? A igreja começou a orar, e hoje ela já mandou um áudio, agradece a igreja, Anne, pede para agradecer a igreja, por ter orado, porque agora o Caio não está dando mais convulsão nenhuma, ele já melhorou, já saiu da UTI, já está no quarto. Como não está o coração dessa mãe? Como não está? E nós nos alegramos com Jesus que operou nessa vida. Eu mandei lá para a irmã, para a missionária, a missionária Nilma, pastor Ronaldo, e ela já mandou um áudio, pastor, cheio de fogo. Nós já estamos em oração, e Deus operará um grande milagre, em nome de Jesus. Falou com autoridade, irmãos, porque nós temos que fazer isso, ela fez a coisa certa, vamos orar. O apóstolo Pedro estava preso, em Atos, lá capítulo 5, estava preso, e a igreja orava por ele, fervorosamente, o anjo desceu e libertou o apóstolo Pedro da prisão. Então a igreja é isso, queridos. Então nós aprendemos aqui, as pressões vêm, mas nós podemos administrá-las, buscando ao Senhor, sabendo do Senhor o que nós vamos fazer no meio dessa pressão, amém, querido? Não faça de Jesus o último da fila, faça não, vá buscar ajuda,
busca o Senhor. O Espírito Santo vai orientar alguém, para te direcionar também. Busca um irmão, uma irmã de oração, um irmão que é bênção, e vai te dar direção. Mas aqui nós aprendemos com Davi, é possível administrar a pressão buscando a Deus. Não vá na força do seu braço, não. Não fique sozinho, isolado, nesse momento de pressão. Agora, eu aprendo mais aqui. Deus trabalha para nos conservar no seu propósito. Eu quero que você guarde isso, tá? Deus sempre está trabalhando, em todo tempo, em toda circunstância, para nos manter no seu propósito. Por exemplo, lá em Atos 16, de 6 a 10, você que está anotando, anote, depois vai em casa e consulta. Irmãos, quarta-feira, traga uma caneta, traga um papel, que os pastores estão pregando, os líderes, você é bom anotar para chegar em casa e você estudar, a não ser que você guarde bem na cabeça, que não é o meu caso, né? Eu tenho que anotar. Então, anote isso, porque nessa referência, você vai ver escrito lá, o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, sentiu no teu coração de ir para um lugar, mas o Espírito Santo o impediu de ir para lá. E a Bíblia fala que ele teve uma visão de um homem na Macedônia, chamando ele para ir para lá, e ele sentiu a confirmação do Senhor que era de fato para ir para Macedônia. Ou seja, Paulo com o desejo de ir para um lugar, e pode acontecer assim com a gente, mas na dependência do Senhor, o Espírito Santo o impediu e falou para ele, não é para lá que é para você ir não. E foi mostrar para ele, através de uma visão, usando uma pessoa, para onde ele deveria ir. Ou seja, Deus está nos conservando no seu propósito. Amém, queridos? Não tema pressão. Fique firme no Senhor, dependa dEle, porque Ele se encarrega de te conservar no seu propósito. Aqui fica uma pergunta. E essa pergunta foi feita para Elias 2 vezes. Que fazes aqui, Elias? 2 vezes Deus perguntou para Elias. E Elias responde a mesma coisa. Amado, Deus perguntou 2 vezes, não foi por acaso. Elias estava no lugar errado e desejando a coisa errada. Quando a mulher bateu o pé para ele e falou que ia matar ele, que foi Jezabel, logo ele vai para uma direção errada, que Deus não deu essa direção para ele, mas ele estava correndo da pressão, fugindo do problema. E olha, deixa eu falar uma coisa com você, quando é que você foge disso? Só quando Deus te dá a direção, mas se Deus não te dá, espera a direção que Deus vai te dar, porque se você ir para a direção errada, você também vai desejar a coisa errada. O que Elias desejou, que nós lemos aqui? A morte. Olha para você ver, olha o que uma pressão mal administrada, onde ela pode levar as pessoas, direção errada e desejo equivocado. Ele deseja a morte, aí você fica pensando, como um homem que Deus usou tanto, agora deseja a morte por medo de uma oposição que o mestre levantou contra ele. Pode acontecer, irmãos. E é isso que nós devemos realmente tomar cuidado. Essa noite, talvez Deus está te perguntando, o que fazes aqui? Talvez você está hoje na direção errada e desejando a coisa errada. Pastor, como é que eu vou saber que eu estou na direção errada e desejando a coisa errada? Olha as consequências. Olha como é que está a sua vida. Tem hora que a gente tem que parar tudo. Tem hora que está dando tudo errado, nada está funcionando, não estou tendo prazer, eu não estou tendo satisfação na minha vida, na minha caminhada, porque, irmãos, quando estamos no propósito de Deus, ainda que haja problema, ainda que haja luta, ainda que haja tribulação, nós vamos entender que quando nós estamos no propósito, nós vamos entender o que Paulo disse, o viver com Cristo é bom. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, subpassar necessidade, subpassar também abundância, está lá em Filipenses 4, antes dele falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, leia o contexto que você vai falar que ele soube estar contente em toda e qualquer circunstância, e nós precisamos aprender isso, queridos. O cristão ele não pode estar feliz, é porque quando tudo está dando certo, não, porque às vezes está dando certo na ótica dele, e é por isso que eu volto a dizer, a pergunta que Deus fez para Elias, pode ser que ele está fazendo para nós essa noite, o que fazes aqui? Será que nós estamos no lugar errado, no lugar certo, na direção certa e desejando as coisas certas? É para nós pensarmos, amém, queridos? Se nós pararmos aqui, eu fiz a leitura do texto, e nós gostamos de reaver a leitura na explicação, mas eu vou recapitulando com vocês, para mim poder explanar com tranquilidade, dentro do tempo que tem, ok, queridos?
Presta atenção, depois você volta em casa e leia novamente, presta atenção. Quando a gente lê do versículo 1 e o versículo 2, nós vamos ver ali Jezabel decretando a morte de Elias. Farei com você o que você fez com os profetas. Ele matou 850 profetas de Baal. Ela se levanta e fala, eu vou fazer com você o que você fez, a mesma coisa, vou te matar, Elias. Elias temeu. Agora o que nós aprendemos aqui? Mesmo fazendo a vontade de Deus, vamos encontrar oposição, irmãos. Não se engane. Mesmo quando eu e você estivermos fazendo o propósito de Deus, vivendo a vontade de Deus, nós vamos encontrar oposição. Você já se deparou naquele momento que você está servindo a Deus, você está lendo a palavra, você está orando, você está buscando direção de Deus, e você se pega em problemas que não acabam? Você já se pegou nisso? E você até escuta algumas pessoas falam assim, quando eu mais oro, mais problema aumenta. Querido, nós não podemos nos enganar. A Bíblia diz lá em Mateus 5, 11 e 12, no Sermão do Monte, Jesus falando, bem-aventurado aqueles que forem perseguidos, caluniados, injuriados por causa de mim. Eles são considerados por Jesus bem-aventurados. Querido, então quando nós estivermos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós vamos encontrar muitos caminhos que vai trazer para nós tribulação, pressão. Amém, queridos? Jesus falou disso porque no centro da vontade de Deus, é como Jesus falou, o caminho é estreito. Então nós vamos enfrentar, mas Jesus chama essas pessoas de bem-aventurados. Agora Elias, ele não entendeu. Elias estava fazendo o que Deus queria, trazer a nação de Israel para a presença do Pai. E agora ele é desafiado, porque estava fazendo a vontade de Deus, cumpriu a vontade de Deus, ele não entendendo, ele toma uma outra direção e desejou até a morte, por causa de uma pressão que ele sofreu. Guarde esse primeiro ponto. Pressão virá de todos os lados, mesmo fazendo a vontade de Deus. Talvez você na sua casa, você está vivendo um problema com o filho, talvez na sua casa você está vivendo um problema no seu casamento, talvez na sua casa você está vivendo um problema de saúde, talvez você está vivendo problemas de todas as sortes, como Jó viveu. Mas nós precisamos entender, queridos, ainda que Satanás se levante, ainda que o opositor se levante contra a sua vida, escuta um Deus que falou ali na boca de Jó. Tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Antes eu te conhecer de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. No final, Jó vai entender o propósito de Deus. Mas olha o que esse homem passou. Olha o que esse homem viveu. Então eu sei que aqui nessa noite, como em casa, talvez estamos passando por um momento de pressão, de dificuldade, de tribulação, tem pressão, mas o Senhor está conosco, irmãos. Ele não aparta o seu pé. Guarde isso no seu coração, porque o medo vai vir mesmo. Às vezes você vai ficar com medo, isso não é pecado, irmãos. Tem hora que vem mesmo, né? O que eu vou fazer? Não é verdade? Mas o que eu quero que você guarde é isso aqui. Mesmo fazendo a vontade de Deus, vamos encontrar oposição, vamos ser pressionados, inclusive a parar, a retroceder, a desanimar. E a palavra de ordem para essa, não desanime, porque o nosso Deus não dorme nem cochila. Amém, queridos? Do versículo 3 ao versículo de número 4, nós vamos ver esse homem correndo, indo para outra direção, e esse homem pedindo a morte. Versículo 3 e versículo 4. A Bíblia fala que ele teve medo, temeu Elias, e fugiu. E, num determinado momento, ele deixa o seu moço num lugar, ou seja, já começa a largar os propósitos, e vai para um outro lugar, e quando ele chega num determinado lugar, ele pede para morrer. Eu quero que você guarde isso aqui. Quando paramos de olhar para o Senhor, e só enxergamos os problemas, caminhamos sem direção e desejamos desistir. Presta atenção nisso, querido. Quando paramos de olhar para o Senhor e só enxergamos os problemas, caminhamos sem direção e desejamos desistir. Amado, se eu parasse só aqui, eu não traria para vocês uma aplicação daquilo que é possível fazer em meio à pressão. Mas tem algo que eu quero trazer, porque a gente pega uma situação dessa aqui, mas a gente tem que ir em outra passagem da Bíblia, para ver que homens fizeram diferente, no momento de pressão. Por exemplo,
eu não vou lá. Mas em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 12, a Bíblia vai trazer uma narrativa sobre o rei Josafá. E a Bíblia fala que esse homem, esse rei, passou por uma grande tribulação. Ele escuta uma notícia, e a notícia era esta: vem contra ti uma grande multidão. E que o mensageiro trouxe o nome do bando que estava vindo. Era muita gente. E a Bíblia fala que não tinha como eles darem conta do problema, da pressão que vinha contra eles. E eu gosto muito dessa passagem, porque aqui Josafá vai nos ensinar a fazer diferente no meio da pressão. E a Bíblia diz o seguinte, que ele congrega todo o povo, e ele conclama um jejum, e a Bíblia fala que ele começa a orar a Deus. E ele faz uma oração. E num dado momento, terminando a sua oração, ele vai dizer assim: Senhor, essa multidão que vem contra nós não podemos resisti-la, porque são maiores do que nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não damos conta, mas olhamos para o Senhor que dá conta. Não podemos, mas olhamos para o Senhor que pode todas as coisas. Querido, é isso que nós temos que entender. Então aqui nós estamos vendo que Elias foge da situação, vai para outra direção, pede a morte. Mas nós vemos aqui um homem de Deus chamado Josafá, que no momento de grande pressão, de grande luta, diante de uma situação muito maior que ele, maior que as suas forças, ele vai clamar ao Senhor. E vocês conhecem o desfecho da história. Levanta um profeta depois da oração e fala assim: olha, Josafá, assim diz o Senhor, nessa peleja você não tem que pelejar, porque essa peleja não é vossa, ela é do Senhor. E o que a Bíblia termina dizendo? Que Deus trabalha numa emboscada, e essas turmas, esse povo que vieram contra eles se degladiaram uns contra os outros, e mataram uns aos outros. E sabe qual foi o trabalho de Josafá e todos os seus súditos? Ir lá e pegar os despojos. Não pegaram numa espada para lutar, mas puseram o joelho no chão e foram clamar ao Senhor. Querido, olha para o pastor Hernani, você está passando por uma grande luta, e é maior do que você pode vencer. Continua olhando para Jesus, continua olhando para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Eu sei que tem dias, irmãos, que dá vontade de chorar, tem dias que dá vontade de parar. A pressão às vezes faz isso com a gente, a pressão traz descontentamento, a pressão traz para a gente desânimo, a pressão traz para a gente tristeza, angústia. Mas olha para o nosso autor e consumador da fé. Não deixe de olhar para Jesus não, igreja, não deixa não. Olhe para Ele, porque esses homens aqui estão mostrando para nós, é possível olhar para Ele, clamar a Ele, e Ele vem e responde. Amém, queridos? Deus deu vitória a Josafá, e aquele povo pôde adorar a Deus, louvar ao Senhor. Deus seja engrandecido. Querido, do versículo 5 ao versículo de número 8, presta atenção, nós vamos ver na narrativa que ele vai para um zimbro, para um arbustro, e vai dormir, numa grande luta que ele estava passando. E a Bíblia deixa bem claro que o anjo vai, aparece, prepara um pão quentinho para ele, uma botija de água. Dá para ele, ele bebe, ele come e volta a dormir. Eu acho tão interessante, porque passado um tempinho, o anjo vem de novo, toca nele, come e bebe. Agora o anjo vai falar para ele: come e bebe, porque o caminho ainda é muito longo, que você tem que percorrer. Deus sabe que ainda falta um tempo para nós, irmãos. Deus sabe que ainda falta uma jornada para nós, mas Ele está nos alimentando com um alimento que vai nos dar sustância, como diz aí os nordestinos, vai nos dar sustância para nós continuarmos até o final. Ele dá essa palavra para Elias, Elias alimenta, e eu vejo nisso aqui algo interessante. Deus está presente conosco em todo tempo e circunstância. Deus não olha para Elias e fala para Elias: seu medroso, homem de pouca fé, você viu ali eu fazer descer fogo, e você agora, uma mulher, levanta contra você a voz e você corre. Não, irmãos, Deus foi falar com Elias, cuidar dele. Amém, queridos? E eu quero te falar essa noite, Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando de nós. No Salmo 23, versículo 4, o salmista vai dizer assim: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me
consolam. Ele continua sendo Deus, imutável, Ele não mudou. Guarde isso, querido, guarde isso. Não desista não, querido, não desanima, fica firme com o Senhor. Ele está te sustentando, você está de pé até hoje, sabe por quê? E eu estou de pé, é porque a graça dele nos basta. Você não está de pé pela sua força, pelo seu poderio, não. Você está de pé porque o Senhor tem estado com você 24 horas e comigo também. Amém, amados? Ele está nos sustentando, Ele está nos alimentando, nos fortalecendo, porque Ele sabe que a nossa caminhada só terá fim no dia que Ele falar. Enquanto Ele não fala que terminou, Ele sabe que nós precisamos dEle, nós dependemos dEle para tudo, e Ele está presente no meio de nós. Glória a Deus. Amados, do versículo 9 ao versículo de número 17, nós vamos ver ali Deus falando para Elias 2 vezes. O que fazes aqui, Elias? Eu estou partindo para o final. 2 vezes. A primeira vez ele fala com Elias, e depois ele vai falar para Elias: o que fazes aqui? Sai para fora porque eu quero falar contigo. Querido, quando você está na direção errada, você vai se estabelecer num lugar errado. E Deus não vai te deixar lá. Da mesma forma que Ele não nos deixou na sepultura espiritual, foi lá nos tirar de lá, Ele também, quando estivermos no lugar errado, Ele vai nos tirar de lá, para nos levar para a rota certa que Ele já determinou para nós. Não foi assim que Ele fez com Jonas? Vai para Nínive, Jonas. E Jonas fez o quê? Foi para Tarsis. Achou que estava tudo resolvido. Quando ele entra no barco, vai para o porão e vai dormir, aí Deus vai mostrar para Jonas quem é Deus. Aquilo que Ele decreta, Ele vai cumprir. E olha, irmãos, eu quero te falar uma coisa essa noite. Tudo que Deus falou a nosso respeito, tudo que Ele já falou, Ele determinou aonde nós vamos chegar, o que nós devemos fazer. E quando nós desviarmos a rota, Ele vai nos pegar e vai nos colocar na rota de novo. Porque Ele é Deus. Ele é um Deus que cuida dos seus, e aos seus Ele vai cumprir o seu propósito para louvor da sua glória. Não foi assim o desfecho da história de Jonas? Até engolido por um peixe grande, como a Bíblia fala, ele foi. Ou seja, Deus falou para o peixe: engole ele, e leva ele para o meu propósito, coloca ele no eixo, coloca ele na direção que eu tenho para ele. O lugar que ele deve ir é Nínive, e a Bíblia fala que ele foi depositado lá perto de Nínive pelo peixe. E é assim que Deus faz. Então, querido, olha, deixa eu te falar uma coisa, não fica reclamando, murmurando não. Talvez está acontecendo algumas coisas, Deus está alinhando você. Amanhã nós vamos completar 507 anos da Reforma Protestante. Eu falei para vocês ver o filme de Martinho Lutero, para você se situar um pouco na história da igreja. E a gente precisa conhecer a história da igreja, irmãos. Você sabia por que você é protestante? Você vai aprender lá nesse filme. Nós somos protestantes porque um dia um homem, Deus levantou ele para protestar ensinos fora da palavra ao qual a igreja estava ensinando. E aí veio Deus fazer a reforma usando homens, ou seja, trazendo uma igreja que estava fora da palavra para o eixo da palavra. Enquanto a igreja estava vendendo indulgências, vendendo salvação, Deus pega e fala: a salvação vem pela graça através do meu Filho Jesus Cristo. Então a igreja precisa voltar para esse ensinamento. Então amanhã vai começar, amanhã se completa 507 anos, onde Deus trouxe a igreja para o eixo da palavra novamente, que estava fora. Mas uma igreja reformada sempre está sendo reformada, irmãos. Sempre. É por isso que não pode faltar a Bíblia. Não pode faltar a palavra precisa ser pregada, nós precisamos viver a palavra, para que possamos viver o propósito de Deus, amém, queridos? Nós estamos aqui, nesse versículo do 9 ao 17, onde Deus vai falar com Elias. Aí nós lemos aqui que veio um vento, Deus não estava no vento, veio um terremoto, Deus não estava no terremoto, veio fogo, Deus não estava no fogo, mas veio uma brisa suave, e Deus estava nela, e Deus vai falar com este homem, e vai trazer ele novamente para o eixo do seu propósito. Ou seja, nós terminamos o versículo 18, e Deus falando também com ele, porque quando Deus perguntou para ele: o que fazes aqui? Ele falou para Deus o que ele estava fazendo lá, e ele estava falando: só eu fiquei, Senhor, o restante tudo se curvou a Baal. Mas Deus vai responder para ele aquilo que ele respondeu para Deus 2 vezes, de forma equivocada. Olha para mim, tem momentos que nós somos assim também. Nós justificamos para Deus o injustificável.
Porque para Deus não justifica nada, não, porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus perguntou para ele aqui, Deus é onisciente, Deus sabia, mas Deus estava deixando ele falar, o tanto que ele estava equivocado. 2 vezes respondeu a mesma coisa, e no versículo 18, Deus vai responder para ele, olha, tem 7.000 que não se curvaram, que não beijaram a estátua de Baal. Ele deu resposta, esse é um Deus que responde. Eu aprendo algo aqui, Deus fala e cumpre o seu propósito do jeito dele e no tempo dele. Ele veio, o fogo veio, ele não estava, veio o terremoto, ele não estava, veio um vento, ele não estava, porque Deus vai falar no tempo dele e do jeito dele. Querido, olha para mim, espera, nós somos muito impacientes para ouvir Deus falar, nós queremos que o propósito de Deus é igual fast food, a gente ora agora e quer que se cumpra daqui 1 hora. Será que só o pastor Hernani quer assim? Pastor, mas está demorando demais. Está demorando demais. Deus está ensinando para nós aqui. É no tempo dele e do jeito dele. Olha para mim. José está lá em Gênesis 41. Depois você lê em casa. Depois que ele sai da casa de Potifar de forma injusta, porque a mulher de Potifar dá em cima dele, e ele sai correndo, e quando Potifar chega, ela vai caluniá-lo, falar aquilo que não aconteceu, José foi preso. E a Bíblia fala que Deus era com José na casa de Potifar, mas Deus também era com José na prisão. E aí, só para sintetizar, nós estamos terminando. A Bíblia fala que 2 homens teve um sonho, que estavam presos com José. Um era o padeiro e o outro era o copeiro. Eles tiveram um sonho e falaram para José. José interpreta os sonhos dele. E o sonho do padeiro, José fala para ele, olha, você vai ser morto. Para o copeiro, José interpreta o sonho e fala assim, você vai ser levado na presença de Faraó para continuar cumprindo o seu papel de copeiro. E o que acontece no outro dia? Acontece exatamente o que José havia falado. Mas José fala para o copeiro assim, lembra-te de mim quando você chegar na presença de Faraó. O que aconteceu? O copeiro esqueceu. Passou quanto tempo? 2 anos. 2 anos se passaram e o copeiro havia se esquecido. Mas Faraó teve um sonho. E ele chega para os magos e fala assim, olha, vocês vão ter que interpretar o sonho que eu tive. E os magos não souberam interpretar o sonho. Não vou entrar no mérito dele aqui, é só vocês lerem em casa e vocês sabem qual sonho que foi. O copeiro se lembra de quem? De José. Foi o copeiro que lembrou ou foi Deus que lembrou o copeiro? Deus lembra o copeiro porque Deus age no tempo dele, do jeito dele, para a glória dele. E a Bíblia deixa bem claro para nós, o copeiro lembra, fala para o rei, para Faraó, e Faraó fala assim, traga-me esse rapaz aqui. José toma um banho, chega na presença de Faraó. O término disso tudo é o quê? É Faraó constituir José o governador do Egito, mas no tempo dele, do jeito dele. E é isso que nós precisamos aprender. E é isso aqui que Deus estava ensinando para Elias. Ele fala no tempo dele e do jeito dele, mas ele fala, ele faz, ele cumpre. Amém, queridos? Amém? E para a gente concluir, eu quero deixar um conselho para nós, irmãos. Busque conselho em Deus. Pastor, quando o senhor fala isso aí, eu não posso aceitar um conselho de um irmão, não? Pode. Claro que pode, porque Deus usa pessoas. Eu vou te dar um exemplo disso. Ali no livro de Êxodo, capítulo 18, vocês vão ver aquela passagem aonde, quando Moisés sai do Egito, com aquela multidão de gente, e dado um momento, Moisés está ali orientando aquele povaréu todo. Muita gente, num sol escaldante do deserto. Chega quem? O sogrão abençoado, chamado Jetro. Vai até Moisés e fala, vem cá Moisés, você está ficando louco. Você vai morrer e vai matar esse povo todo aí. Você não aguenta isso não, Moisés. Separa aí líderes das tribos aí, para que possa te ajudar, e as coisas mais difíceis venham até você. Olha que conselho abençoado. Moisés fez isso, ficou tranquilo, e tudo correu bem. Por que eu estou concluindo isso? Queridos, busque conselho no Senhor, e em pessoas que são de Deus, porque Deus tem orientação para nos dar. Amém, queridos? Não vai igual vaca tonta, destrambelhado, dando tiro para todo lado, apontando para toda direção. Não façam isso. Está vivendo um tempo de pressão, não sabe o que fazer. Ore a Deus. E você vai talvez pensar assim, pastor, mas eu orei. No momento certo, Deus vai te responder. Ou Ele vai falar com você na palavra, Ele vai usar alguém para falar com você, mas Ele vai te responder. Não foi Ele que falou lá em Jeremias 33:3? Clama a mim,
Foi o que o pastor falou aqui hoje. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. E quantas coisas que nós não sabemos, não é verdade? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você, você que está em casa. Feche os seus olhos. Talvez você está passando por um momento de muita pressão. E a palavra para você é essa: não desista, tem um Deus cuidando de você. Tem um Deus cuidando de nós. Tem um Deus que não dorme. A Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto estão dormindo. E eu queria que nesse momento, aproveita o momento que você foi ministrado pela palavra de Deus, e que você depositasse agora no Senhor toda essa situação, com fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Toda vez que Deus ia operar alguma coisa, Ele falava com o seu povo, para que gerasse neles fé. Então eu quero que você nesse momento, querido, coloque em Deus agora, descansa no Senhor, faça da soberania de Deus o seu travesseiro. Eu quero que você descanse essa noite diante dessa palavra, que você não tema o que você está vivendo, que você não se sinta desprotegido, desamparado, porque a Bíblia fala que o Senhor diz: eu não te deixarei, eu jamais te desampararei, diz o Senhor. Então essa noite eu quero que você coloque diante do Senhor a sua petição. A Bíblia fala que nós devemos deixar diante do Senhor todas as nossas inquietações, não andar ansioso, mas deixar diante do Senhor as nossas inquietações e descansar. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos, te exaltamos essa noite, bendizemos o Senhor pelo teu poder, pela tua misericórdia, pelo teu amor, te adoramos pelo que o Senhor é, Pai, um Deus incomparável, inigualável, aleluia, um Deus relacional, um Deus que cuida dos seus. Nós te agradecemos essa noite, Pai, e sabemos, Espírito Santo, que o Senhor está trabalhando através dessa palavra que foi liberada às nossas vidas, alimento espiritual, alimento que vem do Senhor, palavra como foi cantada, palavra de vida eterna. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o medo, Pai, aquele medo que tomou o coração de Elias, e pode ser que está tomando corações de pessoas aqui essa noite, que estão em casa, pode ser que pessoas aqui essa noite, Pai, que estão nos ouvindo, pode estar igual Elias, pensando em desistir por causa das pressões, que o renovo do Senhor, o descanso do Senhor, venha sobre nós essa noite, Pai, e que possamos confiar no Senhor, crer no Senhor, sabendo que tudo o Senhor faz, para a glória do Teu nome. Por isso eu te peço, Pai, o Senhor que sonda corações, que o Senhor possa sondar cada coração aqui essa noite, dentro do que seus filhos e filhas estão colocando diante do Senhor, e nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, a Tua palavra declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós oramos, Pai, sabemos que nem sempre vai ser da maneira que nós queremos, nem no tempo que queremos, mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é nela que nós descansamos. Faça do Teu jeito, no tempo do Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, com o fruto do Senhor, a paciência, para esperarmos o agir do Senhor no tempo certo, da maneira certa, e no processo, nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor, fazendo tudo cooperar para o nosso crescimento. Eu oro, Pai, te peço essa noite, que essa palavra não fique à beira do caminho, que ela não seja amanhã sufocada pelas pressões, mas que ela germine, Pai, que ela venha frutificar para a glória do Senhor, e que cada irmão, cada irmã, possa viver, Pai, o propósito do Senhor, a direção dada pelo Senhor, e com o desejo alinhado com o Teu coração, Pai. Nós assim te pedimos, nos ajuda, Pai, dependemos da Tua graça, e sei que ela está liberada, dispensada sobre nós. Leva-nos em paz, nos leva em segurança, em paz nos deitaremos e dormiremos essa noite, porque ouvimos a Tua palavra, e ela nos convida a descansar em Ti que cuida de nós. Que o Senhor nos permita viver amanhã, se for da Tua vontade, viver no eixo da Tua vontade, na direção dada pelo Senhor, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, porque o Senhor é o Rei da glória. Muito obrigado, Pai. Abençoa os meus irmãos, que amanhã seja um dia livre de todo mal, de toda enfermidade. Ainda eu te peço, se alguém enfermo entre nós ou em casa, meu Pai, opera com Teu poder, e em nome de Jesus, Pai, cura esses enfermos, Pai,
Restaura, que o Caio saia também, Pai, do hospital, e que não volte mais essa convulsão na vida dele, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Faça assim com a sua mão, querido. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com essa amada igreja local, e toda a amada igreja espalhada sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Todos digam, amém. Vira para o seu irmão e fala para ele assim, olha, vai viver a melhor semana da sua vida em Cristo Jesus, amém?